E deixa eu mudar um pouco de foco do programa para falar um pouco sobre um projeto de lei que vai ser votado hoje pelo Senado, que é o que cria as debêntures de infraestrutura, né, emitidas por concessionárias de serviços públicos. Os debêntures são títulos da dívida emitidos por empresas negociáveis no mercado e que podem ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas. A ideia desse projeto é você possibilitar a entrada de capital privado em algumas obras de infraestrutura, no geral, no país. Né? Para a gente explicar um pouco sobre esse assunto, eu estou com ele, o nosso muso dos mercados, o nosso rei de Sucupira, o homem que mais entende de números nessa redação de O Antagonista, Rodrigo Oliveira. Boa tarde para você, querido. Boa tarde, Wilson. Muito obrigado aí pelos elogios. Boa tarde a todos aí. Vamos lá. Parafraseando aquele filme Filadélfia. Explique esse projeto como se fosse uma criança de 5 anos de idade, Rodrigo Oliveira. Vamos lá, vamos começar pelo começo, né? O que é uma debênture, né? A empresa precisa de dinheiro, tem algumas formas de ela conseguir levantar esse capital, né? Ela pode vender ações e ter mais sócios, ou pode ir ao banco e pedir dinheiro, assim como eu, você, qualquer outra pessoa faz, ou emitir uma debênture, né? Ela emite esse título de dívida e oferece para alguém que fala: olha, meu querido, você não quer me emprestar? É tipo o cunhado faz, né? O cunhado chega para você e fala assim: olha só, ele só não emite um título nenhum, porque tem um nível de calote um pouco mais alto. Os cunhados que me perdoem, né? Como eu não sou cunhado, posso falar mal de todos os cunhados, porque eu sou casado com filha única, né? Então não tenho esse problema. Eu só falo isso porque eu não me enquadro nesse esquema. Mas então você Mas, emite. olha, Rodrigo, mas genro também tem esses problemas, né? O que tem de genro folgado também não está escrito, meu amigo. Mas então o cara emite essa dívida e aí oferece para você aí, Wilson: olha, eu preciso de um dinheiro, vou te pagar X de juros em tanto tempo, e aí você decide se quer ou não. O que o Congresso está avaliando agora? E parece que é uma medida que o governo também está gostando, né? Esqueci o nome do relator, eu sempre esqueço, é um cara do PT. Você está aí, Wilson, Não, eu com estou o com ele nome? aqui, Não? ó, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Isso. Rogério Carvalho, isso, do PT Rogério de Carvalho, do Sergipe. PT de Sergipe, foi integrante, inclusive, da tropa de choque do governo na CPI da Covid no ano passado. Pois então, o governo gosta desse negócio, dessa ideia, porque em tese, ele torna as debêntures, esses papéis de dívida, que muito investidor aí, pessoa física, tem, mais atraentes para fundos de pensão. E aí que tem um sinalzinho amarelo nessa conversa, porque a gente sabe como foi a utilização dos fundos de pensão nos governos passados do PT, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia é boa, e a ideia nesse sentido, ela é boa, que é de fazer o seguinte: as obras de infraestrutura, aí, principalmente voltado para empresas de utilidade pública, né? Energia elétrica, saneamento, essas dívidas que forem levantadas, esse dinheiro que for levantado para obras de infraestrutura, terão, então, um incentivo fiscal para o emissor, né? Então, eu sou a empresa, eu preciso de 100 milhões de reais para fazer uma obra qualquer aí de infraestrutura, e aí eu ofereço um juro que pode ser um pouco mais atraente, porque eu vou ter um desconto na minha base tributária. Então, se eu oferecer um juro de 10%, 3% desse juro aí que eu vou gastar com juros, eu posso abater da minha 30% do que eu vou gastar com juros, 3 pontos percentuais aí, posso abater da minha base tributária. Beleza, essa é uma conta que ninguém aqui precisa ficar parado nela, mas a ideia é que eu vou ter um incentivo para oferecer juros um pouquinho mais atraentes para quem for me emprestar o dinheiro, isto é, taxa de juros um pouquinho mais altas, porque no fim das contas, na minha conta da empresa, os juros nem estão tão altos assim, porque eu estou abatendo, eu estou tendo esse benefício tributário. E por que isso é diferente, né? Hoje a gente tem as debêntures incentivadas. O pessoal aí que investe em renda fixa vai lembrar. A debênture incentivada é o seguinte: ela oferece isenção fiscal para quem empresta o dinheiro. Então, se eu empresto para esta empresa que precisa de dinheiro, nessas debêntures incentivadas, eu não tenho, como é que a gente fala? Eu não sou tributado no que eu vou ganhar de juros. Então, isso fica atraente para mim, pessoa física, emprestar dinheiro para essas empresas. Mas
No caso das PJs ou os fundos de pensão, eles não têm essa isenção. Então, para eles não faz muita diferença. Para tentar corrigir ou melhorar um pouco mais essa saída de dinheiro de fundos de pensão, trazer eles um pouquinho para o mercado de capital, no sentido de emprestar dinheiro para as empresas, esse projeto de lei, então, viria tapar esse buraco aí para ajudar os fundos de pensão. Não sei se ficou claro, Wilson, ou se precisa melhorar um pouquinho aí, se o pessoal aí no chat também puder dizer, mas a verdade é assim, é um incentivo para que fundos de pensão, fundos internacionais, fundos de investimento ou PJs consigam emprestar, levar dinheiro para essas debêntures, para essas empresas investirem em infraestrutura. Então, no bom ideia. Eu acho que assim, só para a gente, para ficar um pouco claro, Rodrigo, me parece que é muito parecido com o que acontece com as PPPs, né, com as parcerias público-privadas. A diferença é que a empresa não joga o dinheiro diretamente na obra, né? E já faz aí você consegue fazer. Me parece que tem um pouco. Fazendo uma analogia, pode ter uma ligação ali ou não? Ou é totalmente diferente isso? Não, na verdade não, porque as empresas elas já vão ao mercado de capitais buscar dinheiro, né? Você tem as debêntures normais, né? Tem as incentivadas, que tem a ver com setor imobiliário, mas você tem as debêntures normais, que as empresas em geral fazem, que são títulos de dívida, né, contra alguém. E a ideia é que, para os fundos de pensão, eles não têm o benefício, por exemplo, que tem a pessoa física nas debêntures incentivadas. E você tem bastante dinheiro nesses fundos, e seria um jeito de você trazer parte desse dinheiro para as empresas e aí financiar e ajudar a impulsionar investimentos em infraestrutura, o que é bom. E inclusive, é um projeto que vem já de anos passados, né? Se não me falha a memória, ele foi apresentado em 2020 e tem andado lá, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado agora, parece que tem uma ou outra alteraçãozinha que faria voltar para a Câmara depois, eu não tenho certeza, acho até que você deve estar sabendo melhor que eu aí dessa tramitação, mas é isso, está na pauta de votação, deve ser votado hoje, e inclusive a expectativa é que isso passe com certa facilidade. Isso, Frederico. Deve passar com facilidade porque há acordo de votação. Frederico aqui lança fala sobre isso, né? Importante para investir em debêntures é preciso estudar a saúde financeira da empresa, não é? Rodrigo isso. Colocando aí o nosso cunhado SA, né? Cunhado LTDA, nossa empresa que a gente empresta dinheiro de vez em quando. Quando você empresta dinheiro para o cunhado, é bom saber se o cunhado tem condições de mais para frente pagar aquele dinheiro para você, né? Isso tudo, obviamente, exige um pouco de análise em cima dessa coisa. O Frederico, o Zé Sérgio está lembrando aqui, ó, importante para investir em debêntures é precisar estudar a saúde financeira da empresa, vide Americanas, né? Às vezes você também não tem muita saída, né? Às vezes você é fraudado, aí é diferente. Mas, de qualquer maneira, a gente parte do princípio que há fiscalização e que as pessoas são, na sua maioria, honestas. Cunhada também, a Márcia está com problema com a cunhada. Nossa, Márcia, o que você emprestou para tua cunhada, hein, Márcia? Quanto você emprestou? Pelo amor de Deus, cuidado, cuidado. Rodrigo, já que a gente falou, utilizou a expressão americanas, né? Citou a questão das americanas, né? Já estava aqui na pauta, na transmissão de pensamento. Relatório da CPI das americanas deve ser aprovado essa semana, né? Aquele relatório robusto, com muitas aspas e muita ironia nessas aspas, não é, Rodrigo? Então, o relatório da CPI vai sair meio... Rodrigo, peraí, antes de você comentar, Márcia, 30 mil, olha, Márcia, minhas condolências. Mas a cunhada vai pagar, Márcia, a cunhada vai pagar. Vamos com fé. Vamos torcer para que a cunhada da Márcia pague aí esses 30 mil, vamos com fé em Deus, pé na tábua, e agora publicamente falando, por favor, pague. O cunhado da Márcia, paga a Márcia, que 30 mil não se acha por aí. Rodrigo, voltando para a CPI das americanas. Então, a CPI, ela ficou meio... vai acabar meio em pizza, né? Assim, sem como é que se diz? Sem indicar culpados, aquela coisa meio insossa. O pessoal ficou com medo de levar muito longe.
a discussão jurídica mesmo, fora da CPI, parece que está muito mais acalorada, né? A Americanas ontem, inclusive, soltou uma nota e uma nova planilha mostrando que a diretoria lá, capitaneada ali pelo Gutierrez, escondia, né, os números, enquanto o Gutierrez está dizendo que não, que ele repassava esses números para os principais acionistas, e aí, notadamente, o Beto Sicupira, que faz parte, Sicupira, viu, gente? Não é Sucupira, não. Sicupira, isso. O Beto Sicupira, que faz parte daquele grupo de bilionários ali, o 3G, que tem também o Jorge Paulo Lemann e o Fábio, o Teles, agora esqueci o nome, o primeiro nome, mas acho que é Teles. Vou pegar aqui. Acho que é Márcio Teles. Marcelo Teles. Marcelo Teles, pronto, tá aí. E o Marcelo Teles. E aí a gente vai ver muita coisa acontecer aí durante esse tempo todo. Marcelo Teles, tá? Para deixar bem claro. Marcelo, isso. Marcelo. Na Justiça, na CPI, a CPI vai acabar meio que sem ter ido a lugar nenhum, na verdade. A gente espera aí pelo menos uma como é que se diz? Uma sugestão para que a gente consiga melhorar aí a nossa fiscalização, né? Algum pedido à CVM para organizar melhor os balanços, para a gente poder ter, né? Lembrando que tudo começou com o tal do risco sacado, que foi escondido nos balanços da Americanas. O risco sacado, para quem não sabe, você compra de um fornecedor e o fornecedor você pagaria para ele em tantas vezes, você pede para o banco antecipar o pagamento para ele e passa a dever para o banco. A Americanas fazia isso para vários fornecedores, mas esse custo não estava nos balanços. Ela colocava aí vai virar uma conversa de contabilidade aqui, mas ela colocava em outra conta, isso ficava meio escamoteado ali no meio do balanço dela. Quando o pessoal foi perceber, quando o Sérgio Rial entrou, né, saiu do Santander e foi para Americanas, ele bateu o olho lá e aparentemente falou, olha, isso aqui parece errado. E aí descobriu uma fraude de 20 bilhões de reais. O pessoal fala 40 aí, porque também tem a dívida normal da empresa, que está em 40, mais 20 bilhões, então 40 bi, que é o que está se discutindo lá na recuperação judicial da Americanas. Que a questão aí do controle acionário, né? É bom lembrar que, né, que quem está aí no olho do furacão são os 3 dos homens mais ricos do país, né? Que é o Jorge Paulo Lemann, o Marcelo Teles e o Carlos Alberto Sicupira. Né? Muito bem, Alberto Sicupira. Os 3 têm uma fortuna ali, juntando os 3, uma fortuna avaliada em 185 bilhões de reais. Por aí. Eu acho que o cunhado da Márcia, que poderia pedir um dinheiro emprestado para os 3, que acho que não faria tanta falta. Rodrigo Oliveira, muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e até a próxima, meu querido. Algum recado final? Não, eu acho só, eu acho que vale a pena o pessoal dar uma conferida lá no nosso site, lá no antagonista.com.br, que saíram algumas pesquisas, eu vou fazer um artigo sobre isso mais opinativo aí no meio da tarde, mas saíram algumas pesquisas sobre o Haddad, né? E o Haddad parece que ninguém confia mais nele aqui no mercado financeiro, né? Então o pessoal perdeu as esperanças, aquela história de meta fiscal zero. A única coisa zero é a expectativa de que o governo vá alcançar o déficit zero ano que vem. Assuntos para os próximos programas, provavelmente para os próximos meio-dias, para os próximos meio-dia em Brasília, ou meios-dias em Brasília. A concordância aqui ela é questionável. Meu caro, muito obrigado pela atenção, boa tarde para você, até a próxima e cuide-se bem. Obrigado, gente, um abraço, até mais.